Bom dia, pessoal! Bom dia a todos e todas! Estamos novamente aqui, continuando a parte de orgânica. O assunto da nossa última aula foi isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional. A primeira coisa é você saber o que é isomeria. Quando eu falo que um composto é isômero do outro, significa que eles, apesar de ter a mesma fórmula molecular, possuem propriedades completamente diferentes. Então, o que seria uma propriedade diferente? Eu posso ter uma propriedade física diferente, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, são propriedades físicas. Posso ter propriedade química, que é a maneira como reage, e posso ter a propriedade que a gente chama de fisiológica, que é a maneira como interage no nosso organismo. Então, um composto é isômero de outro composto, quando ele possui pelo menos uma dessas propriedades diferentes. Estou engasgando hoje, gente, tá? Aí a gente fala que apesar de ter a mesma fórmula molecular, então a primeira coisa é, quando o exercício pergunta, tal composto é isômero do outro, cheque a quantidade de átomos. Tem que ter a mesma quantidade de átomos. E aí eu posso ter uma diferença desse composto entre eles nas propriedades físicas, nas propriedades químicas ou nas propriedades fisiológicas, ou em todas elas, tá? É isso que a gente viu. A primeira isomeria é a chamada de plana, que é quando eu consigo diferenciar que os compostos entre eles usando a fórmula estrutural plana. E o nome da isomeria é a diferença entre elas, tá? É chamada de isomeria plana ou isomeria constitucional, que a gente tem um outro vídeo a respeito desse assunto. Hoje a gente vai trabalhar um segundo tipo de isomeria, que tem um nome estranho, gente, não tenho culpa desses nomes, tá? Estereoisomeria, tá? É a mesma coisa que falar isomeria espacial. Então nós temos dois tipos de isomeria. A isomeria plana, que é quando eu consigo diferenciar os compostos analisando a fórmula estrutural plana, que a gente já viu, ou a isomeria espacial, que tem esse nome aqui de estereoisomeria. E a espacial se divide em duas, na geométrica, também chamada de cis-trans, e na óptica, tá? Agora, nesse vídeo, a gente vai trabalhar a isomeria geométrica, que é uma das que mais aparece nos vestibulares, tá? Então, a isomeria geométrica, tá? Não é geometria, é geométrica. Geométrica, também chamada de isomeria cis-trans. Como que eu consigo reconhecer que um composto tem essa isomeria? O que mais cai é de cadeia aberta, tá? Então, para ter isomeria geométrica, a condição, tá? Eu vou passar para vocês um roteiro também, tá? Então, quando vocês forem acompanhar essa aula, acompanha junto com esse roteiro. Para ter isomeria geométrica na cadeia aberta, você tem que ter um carbono, pelo menos, com dupla ligação entre eles. Pelo menos isso. E, além disso, o que está ligado em cada carbono tem que ser diferente. Ai, Arleis, mas como assim? Esse carbono aqui, fazendo essa ligação dupla, ele precisa de mais duas ligações. O que está ligado nesse carbono, o A, tem que ser diferente do B. A tem que ser diferente de B. Desse lado, se eu colocar D, tem que ser diferente de E. Essa é a condição. Para que eu tenha isomeria geométrica, eu preciso que em cada carbono tenha ligantes diferentes. O A tem que ser diferente do B, o D tem que ser diferente do E. A pode ou não ser igual a D. O B pode ou não ser igual a E, mas entre eles tem que ser diferente. Essa é a condição. Tendo essa condição, eu vou ter um isômero chamado de cis e o outro isômero chamado de trans, tá? Depois eu comento sobre esse ZE, que o Enem de vez em quando coloca o Enem, né? Vocês sabem que é meio sem noção, vem do alemão, mas o que mais aparece mesmo é cis-trans. Então vamos montar uma cadeia que tenha isomeria geométrica. Como que a gente monta? Eu vou montar um hidrocarboneto.
o menor hidrocarboneto que tem isomeria geométrica. Então, eu tenho que ter a ligação dupla entre os carbonos, tá aqui, e o que está ligado em cada carbono tem que ser diferente. Se eu ligar aqui um H, eu não posso colocar outro H aqui, tem que ser diferente, tá? Se eu ligar aqui, tem que ser diferente aqui. Outra coisa também, gente, essa maneira como eu estou colocando, eu estou obedecendo o ângulo que é no espaço, tá? Quando a gente tem carbono fazendo uma dupla e duas ligações simples, a gente tem um ângulo aqui de 120. Então, quando a gente faz o desenho assim, a gente está obedecendo esse ângulo, tá? Às vezes pode ser que o exercício dê desse jeito, obedecendo o ângulo, às vezes ele pode dar assim. É que se ele escrever desse jeito aqui, a gente não consegue reconhecer quais são os isômeros, tá? Não tá obedecendo o ângulo, mas pode, tá? Vamos montar assim, aí a gente obedece o ângulo bonitinho, e aí eu já comento do isômero cis e do isômero trans. Então vamos lá. Quero montar com vocês o menor hidrocarboneto que tenha isomeria geométrica. Então ele tem que ter uma dupla entre carbonos e o que está ligado em cada carbono tem que ser diferente. Então se eu colocar aqui H, se eu quero um hidrocarboneto, só pode ter hidrogênio e carbono, certo? Aqui eu vou colocar um CH3. Por quê? Porque eu quero hidrocarboneto. Se eu colocar aqui um H, aqui eu vou ligar um CH3. Ó a condição. Esse diferente desse, esse diferente desse. Ah, Erleise, precisava ser igual aqui em cima e esse aqui? Não. É que eu quero o menor hidrocarboneto, tá? Poderia ter colocado 2 carbonos aqui, poderia ser diferente, mas eu quero o menor hidrocarboneto. Esse composto aqui tem isomeria geométrica. Ah, Erleise, eu falando comigo mesmo. E quando não tem, como que seria? Vamos supor se eu tivesse isso aqui. É um hidrocarboneto, CH3, CH3, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. 3, 6, 7, 8 hidrogênios. 3, 6, 7, 8 hidrogênios. Esse composto não tem isomeria geométrica ou cis-trans. Por quê? O que está ligado nesse carbono é igual. Ah, mas tem que ser igual dos dois lados? Não. E se eu tivesse isso daqui, ó, vamos supor. Se eu tivesse aqui. Tá? O fato desse carbono já ter 2 iguais já não dá mais para ter isomeria geométrica. Ah, mas esse é diferente desse. Tudo bem, mas tem que ser os 2 carbonos com os ligantes diferentes. Essa isomeria, gente, não é difícil. Você só tem que tomar cuidado na hora de olhar, tá? Tem que ser os 2 carbonos com ligantes diferentes. Achei o meu menor hidrocarboneto que tem isomeria geométrica. Tendo isomeria geométrica, a gente tem o isômero cis e o isômero trans, que a gente só consegue reconhecer fazendo o desenho certinho de como é no espaço, obedecendo esse ângulo. Então, aqui, ó, eu vou fazer 2 compostos diferentes e aí eu falo da isomeria, quem é o cis e quem é o trans. Olha aqui, ó, tá? Identifiquei que tem. Legal. Agora eu vou fazer os isômeros. Eu posso fazer HCH3, colocar um H aqui, outro CH3 aqui, certo? Agora eu posso HCH3 aqui e inverter desse lado. Pronto. Eu fiz o desenho dos 2 isômeros, tá? Eu deixei esses 2 hidrogênios aqui em cima, do jeito que estava aqui, mas aí eu fiz certinho como é no espaço. Gente, numa prova escrita, se você colocar assim, tá errado, tá? Você tem que desenhar como é no espaço. E aí eu inverti um dos lados só. Você não inverte os 2, não. Você só inverte um. O isômero cis é aquele em que os menores grupos, eu gosto sempre de falar dos menores grupos em massa. O hidrogênio, comparando a massa com um carbono e 3 hidrogênios, ele é o menor. Nesse outro carbono, hidrogênio com um CH3, o hidrogênio é menor.
Quando você faz uma projeção aqui, ó, e os menores estão do mesmo lado, a isomeria é cis. Então, esse composto aqui é o isômero que a gente fala cis. Deixa eu tirar aqui para não ficar rabiscando. E quando os menores do mesmo, tá vendo? Menor nesse carbono é hidrogênio, menor nesse carbono é hidrogênio, estão em lados contrários, eu tenho o isômero trans. É assim que a gente reconhece quando tem cadeia aberta, tá? O cis também pode ser chamado de Z na Alemanha, e aí o Enem faz isso, né? O Enem só ele. E o trans pode ser chamado de E, tá? Mas é isomeria cis-trans ou geométrica. Então vamos finalizar, porque a teoria aqui, gente, realmente é uma teoria fácil, só que eu quero dar mais exemplos, tá? Isomeria geométrica em cadeia aberta, 99,9% das vezes é o que cai. Eu vou até comentar da cadeia fechada, mas ela não costuma aparecer. Preciso ter dupla entre carbonos e o que está ligado em cada carbono tem que ser diferente. A diferente de B, D diferente de E. Entre aqui pode ou não ser diferente. Pode ou não, mas do mesmo carbono tem que ser diferente. Montei o menor hidrocarboneto sem me preocupar com o ângulo, que tem isomeria geométrica. Nesse carbono H é diferente de CH3, nesse carbono H é diferente de CH3. Tem isomeria geométrica? Tem. Se eu deixar os hidrogênios de um mesmo lado, por que eu estou olhando hidrogênio? Porque é o menor massa. Eu gosto de olhar menor massa. H tem uma massa menor, massa atômica, do que um carbono e 3 hidrogênios. Do mesmo lado cis, se eu colocar eles em lados contrários, a gente chama de trans. Ah, Arlese, mas eu poderia ter tudo diferente aqui? Poderia, gente, poderia, tá? Então, é que normalmente vai ter pelo menos um igual aqui. Vou dar um outro exemplo, tá? Que costuma aparecer também no vestibular. Quando eu coloco aqui, vou colocar o cloro, tá? Então, ó, esse composto aqui é 1,2 de cloro eteno, tá? 1,2 de cloro eteno. Quando os compostos são hidrocarbonetos, um hidrocarboneto, quando só tem carbono e hidrogênio na molécula, ela tem um caráter mais apolar, tá? Vocês viram isso lá na parte com o Alex, que costuma aparecer a parte de orgânica também. Muito carbono e hidrogênio dá um caráter mais apolar. Então, essa substância tem caráter apolar, só tem carbono e hidrogênio. E essa substância aqui também tem caráter apolar. Agora, quando eu coloco no composto orgânico um átomo que gosta de elétrons, o cloro gosta, tá? O flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro são átomos que gostam de elétrons. O que vai acontecer? Eu vou pegar, ó, esse composto aqui, vou fazer o cis e vou fazer o trans. Então, aqui, vou colocar o Cl, vou colocar um Cl, porque o hidrogênio continua igual, né, ó. Esse diferente desse, esse diferente desse. Tem isomeria geométrica. Então, eu posso ter o isômero cis e eu posso ter o isômero trans. E aí, quando eu tenho um átomo eletronegativo, gente, quais são os átomos eletronegativos? Ó, vou apagar aqui em cima, estereoisomeria é o nome da isomeria geométrica e ótica, tá? Vou colocar aqui a fila dos átomos que gostam mais de elétrons. Fon, Cl, Bris, CPH. Fon, Cl, Bris, CPH. Tem gente que fala Fon, Clibrix, CPH. São os átomos que mais gostam de elétrons. O que eles costumam perguntar? Quando você tem a isomeria geométrica com um átomo eletronegativo que gosta de elétrons, um dos isômeros vai ter caráter polar, sendo mais solúvel em água. Lembra? Água é polar. Normalmente, água dissolve substâncias semelhantes a ela. Polar. Semelhante dissolve semelhante. E o outro isômero vai ser apolar. E eles costumam perguntar. Isso acontece, gente, quando aparece átomo eletronegativo, tá? Então, ó,
No caso aqui, o cloro, se eu for olhar com o carbono, ele gosta mais de elétrons do que carbono, certo? Então, ó, o que, que vai acontecer aqui? Se eu for analisar as estruturas cis-trans, eu tenho no cis um cloro aqui para baixo e o outro cloro também para baixo. O cloro é o que gosta mais de elétrons, né? Então, significa que ele puxa mais os elétrons. Então, o isômero cis, essa parte aqui vai ficar mais negativa da molécula, porque os cloros estão aqui embaixo, deixando a parte de cima mais positiva. Se você quiser colocar os vetores, você até pode. A gente coloca o vetor indo em direção a que gosta mais de elétrons. O cloro gosta mais, carbono gosta mais do que hidrogênio. Então, ó, aqui a gente já tem uma resultante aqui para baixo, vindo para baixo. O cloro vai ficar mais negativo, deixando o hidrogênio mais positivo. Carbono com carbono, não tem. Desse lado, gente, acontece a mesma coisa. O cloro gosta mais de elétrons do que o carbono e o carbono mais que o hidrogênio. Então, o cloro vai puxar mais os elétrons. É como se ele puxasse mesmo, sabe? Uma brincadeira de corda, que o mais forte puxa. Só que ele está puxando elétrons, então ele está ficando negativo. Então, desse lado também, aqui fica mais negativo, deixando a molécula lá em cima mais positiva. Então, eu tenho uma região aqui mais positiva e uma região aqui mais negativa. Portanto, a cis, nesse exemplo, tem caráter polar, tá? Se eu for olhar a trans, olha o que vai acontecer. O cloro aqui puxa para esse lado. Só que agora, na trans, o cloro está do outro lado, puxa para cima. Carbono puxa um pouquinho do hidrogênio. Então, olha o que acontece. Esse lado o cloro puxa, aqui fica mais negativo, ficando aqui mais positivo. Aqui é o contrário, negativo, positivo. Na hora que eu for olhar a molécula como um todo, essa parte aqui cancelou essa parte aqui. Aqui não. Aqui eu tenho um vetor para baixo, outro para baixo. Então, essa região ficou mais negativa. Aqui ficou negativo aqui embaixo, aqui ficou aqui em cima. Então, na hora que eu somo os vetores, a gente chama momento dipolar, eles se anulam. Então, no caso aqui, a molécula trans é apolar, porque a soma das cargas dá aproximadamente zero, tá? Essa substância aqui é mais solúvel em água do que essa. Aí vou falar o que vocês fazem comigo. Ai, Arley, vocês fazem isso. Ai, Arleise, então sempre a cis é polar? Não, não falei isso. Eu falei que quando a gente tem um átomo eletronegativo ligado na cadeia orgânica, tá? Tem que ter um átomo eletronegativo. O que eu dei agora de pouco do hidrocarboneto, ali eles não vão classificar em polar e apolar. Porque ali só carbono e hidrogênio tem caráter mais apolar, tá? Então, quando você tem um átomo eletronegativo, aí sim você pode falar. O isômero cis é polar e o isômero trans vai ser apolar. O cis é mais solúvel em água do que o trans. O cis tem um ponto de ebulição maior do que o trans. Por quê? Porque o polar faz com que a interação entre as moléculas seja mais forte. Com isso, o ponto de ebulição, que é para separar, passa a ser maior. Entendido isso, gente? O que mais que vocês têm que tomar cuidado, tá? Às vezes os hidrogênios estão escondidos. Então, também tem que tomar cuidado. A ideia da isomeria geométrica não é difícil, é fácil, tá? Os isômeros geométricos, eles possuem propriedades físicas diferentes, que é isso que eu fiz, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade são diferentes do cis e do trans. Mas eles reagem de uma maneira parecida, tá? Tem propriedades químicas semelhantes que a gente fala. Tudo isso que eu tô falando, gente, vai ter no roteirinho para vocês, tá? Essa parte mais teórica. Uma coisa que às vezes pode aparecer é quando ele faz a representação, eu vou apagar aqui, tá? Porque aí eu falo de cadeia fechada, para a gente finalizar a parte teórica. Às vezes,
eles representam os compostos orgânicos com a fórmula de bastão. E aí fica tudo escondido. Então, por exemplo, pode aparecer assim, ó. Aqui tem a dupla, C dupla O, OH. Isso. E às vezes faz assim, aqui. C dupla. Pode ser qualquer função, tá? Tô colocando ácido carboxílico. E aqui tem uma dupla. Aí o exercício fala assim: esses compostos possuem isomeria geométrica ou isomeria cis-trans? Vamos conferir. Tem dupla entre carbonos? Essa dupla não conta, tá? Nem essa. Arlise, tem sim, tem aqui. Tá aqui. E do jeito que foi desenhado aqui, ele obedeceu como ela é no espaço. Então ele pergunta assim: esse tem isomeria geométrica? Vamos primeiro ver se tem. Esse carbono da dupla, o que está ligado nele? Cuidado com os hidrogênios escondidos, certo? Tá ligado toda essa parte aqui, ó, nesse carbono aqui, isso aqui você tá vendo que tá ligado nele, certo? Mas, gente, tem um hidrogênio escondido nele aqui, que obedecendo o zigue-zague só pode estar para cima, tá? Esse outro carbono também tem um hidrogênio escondido aqui, né? Carbono faz 4 ligações. Então, ó, esse carbono tem isso aqui ligado, tem essa parte ligada nesse e tem 2 hidrogênios escondidos. Esse composto aqui tem isomeria geométrica. Por quê? Nesse carbono o H é diferente de tudo isso, nesse carbono o H é diferente de tudo isso, tá certo? Então tem. E nesse aqui, também tem ligação dupla entre carbonos. Nesse carbono tem um hidrogênio escondido, que do jeito que ele desenhou só pode estar assim. Ó, tá vendo? Você tem que obedecer como é no espaço, o ângulo, tá? Por isso aqui, ó, aqui eu coloquei pra cima, ó, tá vendo? Aqui é mais ou menos 120, então aqui eu tenho que colocar para baixo. Esse carbono, do jeito que tá desenhando, também tem um hidrogênio escondido, tá? Nesse carbono aqui, eu tenho isso aqui ligado e esse hidrogênio, são diferentes, legal. Nesse carbono, eu tenho o hidrogênio e tenho tudo isso ligado, são diferentes, tem isomeria geométrica, tá? Mas Arlise, esse lado não é igual a esse, mas não precisa ser, né? Em cada carbono tem que ser diferente. E aí ele pergunta qual é o cis, qual é o trans, tá? Então cuidado com os hidrogênios escondidos, gente. Do jeito que ele desenhou aqui para mim, eu fui obedecendo o ângulo no espaço, esse carbono aqui, o hidrogênio para cima e para baixo. Então aqui eu fiz o isômero trans. E aqui, obedecendo no espaço, eu fiz o isômero cis, tá? Mais pra frente, não vou falar disso agora, a gente vai ter uma aula sobre óleos e gorduras. E aí lá eu vou falar da gordura cis e da gordura trans, lá, tá? Então aqui é só pra gente reconhecer, tá certo? Então cadeia aberta é o que mais cai. Pra finalizar, vou falar da cadeia fechada. Mas, gente, é a que menos cai mesmo, tá? Então, vou falar por desencargo de consciência. Porque realmente ela cai muito pouco. Tem isomeria geométrica na cadeia fechada? Tem. Só que na cadeia fechada não tem ligação dupla. Tá? Por isso que confunde. Eu vou pegar uma cadeia fechada com 4 carbonos, tá? 1, 2... 3, 4. Qual é a condição para que a cadeia fechada tenha isomeria geométrica? As ligações simples e pelo menos 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Deixa eu fazer com 3 também para ficar bem claro, tá? Um ciclo com 3. 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. Então aqui, vamos começar com a menorzinha. Pelo menos 2, vou pegar esses 2 de baixo, vou obedecer aqui. Carbono 1, 2, 3, 4. Carbono 1, 2, 3, 4. O que tá ligado aqui tem que ser diferente daqui. O que tá ligado aqui tem que ser diferente daqui.
Pelo menos 2. Poderia ser esse com esse, tanto faz, tá? Então, ó, vou fazer com o cloro. Pronto. Esse ciclo tem isomeria geométrica. Ah, Elise, não teria que ter a dupla aqui? No ciclo, não. Na cadeia aberta, sim, tá? Só que cai muito mais na cadeia aberta. Do jeito que eu desenhei aqui, gente, eu desenhei o cis. Ó, os hidrogênios, que são os menores de cada carbono, estão do mesmo lado. Se eu tivesse aqui, lógico, eu completo com hidrogênio, tá? Com 4, eu posso ter pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Pode ser um do lado do outro ou não precisa, tá? Pode ser esse com esse, um do lado do outro. Aqui eu vou fazer uma projeção melhor para vocês enxergarem, ó. Com 4 carbonos, vou fazer assim. Aqui, tá? Deixa eu obedecer aqui, ó. Para ficar mais fácil de vocês verem. Pode ser esse com esse. Ligantes diferentes. Às vezes eles colocam assim, ou às vezes fazendo assim, ó. Pode ser assim, às vezes. HCl, pode ser outro átomo, HCl, tá? Ou às vezes pode ser assim. Depende muito de onde cai, mas, gente, realmente faz muito tempo que eu não vejo, tá bom? Ó, aqui. Pode ser esse com esse, tá? Pode ser H com CH3, mas pelo menos 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Deixa eu voltar para o nosso quadradinho. Assim, assim, assim. Pronto. Vou fazer aqui, ó. Esse. HCH3, vou trocar aqui. CH3, H. Se for outro CH3, não tem, né? Pronto. Fiz aqui um composto que tem isomeria geométrica no ciclo. Esse diferente desse, esse diferente desse. Com qual isomeria aqui? Isomeria trans. Ah, Elise, aqui poderia ser, por exemplo, outro diferente assim? Poderia, gente, né? Tá? Então, essa é a parte de isomeria geométrica, também chamada de isomeria cis-trans, tá? Muito cuidado se eles representarem daquela maneira de bastões, porque aí você precisa achar os hidrogênios escondidos para ver que lado que eles estão. Bom, pessoal, então façam os exercícios dessa aula, um bom estudo e qualquer dúvida me procura, tá bom?